Você já percebeu que ninguém chega na fé sozinho? É uma oração que de repente pedimos para alguém e recebemos um convite para estar no culto. Daqui a pouco nós estamos no culto. À primeira vista, nós achamos aquele ambiente totalmente estranho, inóspito. Você não entende bolufas daquilo que está sendo dito naquele lugar. Você não consegue entender o porquê que as pessoas gritam, levanta tuas mãos, porque algumas choram. E a primeira vez que nós chegamos a uma igreja, quando somos convidados, nós chegamos ali com um olhar investigativo. Nós queremos buscar entender que ambiente que é aquele, que povo é esse. E à primeira vista a gente ri, acha estranho. Em algum momento a gente fala, eu não vou voltar mais aqui. Mas no decorrer do culto, algumas coisas vão começando a acontecer dentro de nós. Quando a gente dá a oportunidade de dá a oportunidade a nós mesmos, de deixarmos de ser um investigador, um Sherlock Holmes, e começarmos a tentar entender alguma coisa, é o momento que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nosso coração, em nossa alma. Porque, a bem da verdade, sem entender, nós demos um passo em direção a Ele. E Ele então começa a preparar o terreno para poder tomar de volta a vida que a Ele pertence. E nós, em determinado momento, começamos a sentir algo diferente. Começamos a sentir algo agradável, começamos a sentir a atmosfera, que a gente não sabe o que é, mas a atmosfera espiritual no ambiente nós começamos a sentir. E algo dentro de nós começa a se mover. E a sensação, a princípio, é estranha, depois ela começa a ficar gostosa. Daqui a pouco a gente começa a desejá-la sempre. A gente não quer que passe aquele momento. E observando as pessoas, a gente vê, por exemplo, na hora do louvor, as pessoas fecham os seus olhos, levantam as tuas mãos, e a gente tem vergonha de fazer isso, porque nós acabamos de chegar, nós fomos convidados para participar de um culto e fomos lá só para poder satisfazer a vontade daquele que com insistência nos pedira para estar lá. Eu não sei quantas vezes alguém insistiu para você estar em um culto. No meu caso, a minha esposa, a mulher que está comigo já há 32 anos, ela foi bastante perseverante, ela foi muito insistente, dado a vida cotidiana que eu vivia no meio, né, de pessoas que pensariam em tudo, menos estar dentro de uma igreja, mas ela perseverou. E eu quero glorificar a Deus pelas pessoas que perseveraram por nós. Você pode aí dar um glória a Deus aonde você estiver assistindo esse vídeo. E aproveita, né? Também se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação e, obviamente, você vai mandar esse vídeo para alguém que este vídeo é o princípio de uma série de vídeos que nós vamos tratar sobre a base de uma fé cristã. Como viver uma vida cristã. Nós estamos aqui somente trazendo um pano de fundo, o pontapé inicial. Porque trazendo novamente o nosso cenário, enxerga aqui comigo aquele culto, quem dera que não acabasse mais, porque sentimos algo tão maravilhoso, acaba o culto e a gente retorna para casa. E a gente fica esperando mais um convite, porque nós estamos desejosos a estar naquele ambiente. Chega um momento que no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro culto, eu não sei quantos cultos demorou para você, mas não importa se demorou 10, 20, 30 cultos, mas o meu foi no primeiro culto, em que parece que foi ontem, né? Aliás, parece que foi agora.
Eu tenho a fisionomia do pregador na minha mente. Eu não esqueci da fisionomia dele, que enquanto ele pregava e trazia termos e jargões que eu não entendia absolutamente nada, eu estava ali para cumprir a vontade da minha esposa, estava ali para que ela parasse de me encher, né, para dizer assim, ó, eu fui no culto, agora pelo amor de Deus, hein, me deixa em paz. Mas aquele pregador ia pregando e aqueles irmãos dando glória a Deus e aleluia. E olha, hein? Foi num culto do lar, num culto do lar. Por isso que eu amo culto no lar. Culto no lar me salvou. E quando aqueles irmãos davam glória a Deus e aleluia, e eu sem entender nada, daqui a pouco na ministração ele começa a discorrer na revelação de Deus que Deus estava dando para ele até aquele momento, e ele começa então a falar algo, falar coisas que somente eu sabia. Então eu tinha certeza que aquilo tinha um direcionamento e que o direcionamento daquilo que ele estava falando era para mim. A priori eu me assustei, mas fiquei em silêncio porque o cenário que ele estava contando, ele estava falando da minha vida. A princípio eu meio que olhei para minha esposa e pensei comigo mesmo, né? Depois eu vou brigar com ela porque ela está falando da minha vida para pessoas que eu nem conheço. Mas Deus, ele é extraordinário. Meu Deus, você pode dar um glória, um aleluia de onde você estiver aí? Porque aí, irmãos, Deus começou a falar coisas que nem a minha esposa sabia. Era algo que eu pensava, né, que era apenas eu que sabia, mas Deus já estava me olhando há muito tempo. E conforme aquele pregador foi falando coisas que somente eu sabia, algo dentro de mim começou a bater muito forte, né? O coração quase saía pela boca e eu sentia um calafrio. E ele pregava e falava de coisas que eu vivia, coisas que ninguém sabia. E num certo momento da mensagem, chegando no final, ele disse que não poderia encerrar aquela mensagem sem fazer o apelo. E eu não sabia o que era isso. Eu só sei que ele disse naquela tarde, no culto no lar, quem naquele lugar estava disposto a devolver a tua vida para Cristo Jesus, para Cristo Jesus. E eu até me surpreendi porque eu estava totalmente já entregue, mas eu não estava decidido levantar a minha mão e me expor daquela forma. Porque todos nós que estamos iniciando o primeiro culto, o segundo culto, nós temos vergonha, nós não queremos nos expor. Não importa que lá fora a gente é o cara, é a mina, não importa o que a gente faz lá fora. Mas dentro do ambiente na qual nós não dominamos, na qual pouco conhecemos, a gente fica vulnerável. Então a gente não quer se expor. Mas naquele dia, a minha mão, acredito, né? Que foi o próprio Deus que pegou minha mão e falou: para de graça, você precisa devolver a tua vida para mim. Quando eu olhei minha mão assim levantada, já era, não tinha como retornar mais. Eu vi aqueles irmãos gritando de alegria, louvando a Deus. Então foi feito um apelo e eu disse sim. Aceitei Cristo como meu único e também suficiente Salvador da minha vida. E daquele dia em diante eu falei, pronto. Depois do culto, né, eu tinha compromissos com o grupo que eu tocava violão. E no caminho daquele compromisso fiquei pensando, agora aqueles crentes não vai largar do meu pé, eles vão começar a me ligar toda hora, vão querer ficar indo em casa, meu, por que que eu fiz isso? Por que que eu fui naquele culto? Só que de forma extraordinária, Deus, por conhecer, por saber quem eu sou, Deus não permitiu que os crentes ficassem indo na minha casa, perguntando de mim, e aquilo me foi estranho. Me foi estranho porque eu falei, ué, será que eles se esqueceram de mim? E isso me trouxe
curiosidade e também me trouxe um senso de, meu, será que eu não sirvo para isso? Então eu fiquei mais vulnerável e aberto ainda para um segundo culto. Enfim, começamos a frequentar a igreja, precisei romper definitivamente. Num outro vídeo eu falo como foi romper com as práticas que eu tinha até aquele momento, como foi romper com aquele grupo de samba que eu tocava, que estava entrando em estúdio para gravar. Como foi romper com tudo isso? Como foi deixar para trás projetos que eu tinha na minha vida e que eu, até aquele momento, desejava com toda a força da minha alma. Mas o interessante é que aquelas mesmas pessoas que, com alegria, te levou para a igreja, que com alegria fez o apelo, que com alegria viu você aceitar Cristo, mais na frente, é possível que essas mesmas pessoas você sinta que elas querem te sabotar, não querem que você permaneça na casa de Deus. É incrível esse sentimento. Porque vai chegar um momento que você vai achar que aquela pessoa que tanto insistiu para você estar na igreja, agora ela não quer mais que você esteja na igreja, porque agora ela fica pegando no teu pé. Porque agora ela fala para você coisas que já não tem mais o mesmo sabor doce do começo. Não é redondo como no começo, agora desce um pouco quadrado. Agora ele não é aquela pessoa tão carinhosa do princípio, né? É um sentimento que confunde a gente, nos faz querer desistir no princípio. Se não for obra divina, se Deus não colocar algumas pessoas no teu caminho, você até chega a desistir. Mas chega um momento que você já está ali naquele ambiente, aquele ambiente é agradável, você agora conhece as pessoas pelo nome, você começa a conhecer os jargões, você começa a entender um pouco do funcionamento, de como o culto funciona, porque o culto tem que começar com as pessoas de joelhos dobrados, orando, porque depois da oração vem ou hino da harpa, ou vem ministério de louvor, aí vem criança, vem jovem, vem a senhora, vai os varões, vai o gato, cachorro, papagaio, né? Porque tem igreja que tem 500 mil grupos de louvor, não estabelecendo aqui um método e nem dizendo que isso é errado, né? Mas dizendo para você que em alguns lugares acontecem assim, e vem a palavra, e depois da palavra, dependendo da circunstância e quem é o pregador, se é o evangelista, ele vai fazer o apelo de toda forma, ou para aceitar Jesus, ou para se reconciliar com ele, mas o tempo vai passando e daqui a pouco você é convidado a se batizar. Você entende que é necessário o batismo, pregam para você a mensagem de Marcos 16. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crer já está condenado. Se você der a sorte de estar numa igreja em que a palavra de Deus é primazia, você vai passar por um discipulado. E nesse discipulado você vai aprender o que é o batismo cristão. Você vai entender do princípio ao fim o que é o batismo. Vai ser discorrido para você, após o batismo, o que acontecerá, o Espírito Santo de Deus renovando o teu espírito. Você vai aprender sobre a condição agora de você poder participar da ceia, o que é a ceia do Senhor. Você vai aprender que o batismo é um compromisso, não somente na instância física, mas também na espiritual, que o batismo é semelhante a um casamento, você está se aliançando com Deus e confessando publicamente e espiritualmente que a tua vida pertence a Cristo Jesus e que você o aceitou como teu único suficiente Salvador. Você aprende tudo aquilo, e eu não vou me ater
a fazer aqui um discipulado do batismo, mas eu sei que você participou dele, e aí é uma grande alegria, aquela expectativa para o dia, e chega o dia do teu batismo. Eu me lembro, parece que foi hoje o dia do meu batismo. Araçariguama, Vale da Bênção, ali aonde está a missão Antioquia, um lugar extraordinário. Eu fui batizado ali junto com a minha esposa. Estou fazendo todo um resumo para que nós possamos, aqui é só o primeiro vídeo dessa série. E aí você, naquele dia, acorda afoito com aquela promessa, porque dizem que naquele dia Deus pode te batizar com o Espírito Santo, você pode sair das águas falando a glossolalia, né, as línguas estranhas, Deus pode dar o dom de visão, o dom de cura, tudo pode acontecer naquele momento e o coração bate forte. Você lembra como foi com você? O coração bate forte demais, e naquele momento, quando chega a tua vez, é recitado algumas coisas ali para você confirmar mais uma vez publicamente e para o mundo espiritual. Então te pedem para fazer aquele sinal assim, né, um posicionamento, alguém vai pegar nas tuas narinas para que você não entre água nas tuas narinas e você vai mergulhar naquelas águas pecador. Você vai mergulhar naquelas águas na condição de alguém que peca, que falha, que erra, que comete pecados, e você está na expectativa de que quando você levantar daquelas águas, você vai ser uma outra pessoa totalmente diferente. Talvez, ninguém te disse, que você desceria de lá, talvez até viciado em pornografia, não sei se é o teu caso, ou viciado em palavras torpes, em fazer mutreta, rolo, em ser uma pessoa bruta, truculenta, e possa ser que a tua perspectiva vou levantar dessas águas totalmente diferente, regenerado. Só que você levanta daquelas águas da mesma forma que você desceu. Ah, isso é extraordinário, isso é fantástico. É fantástico. Porque a sensação que dá é que agora eu sou um novo homem. Só que você não sabe que você desceu ali nas águas pecador, morrendo para o mundo, e ressuscitou para Cristo pecador também. Naquele momento, talvez você nem imagina que você desceu ali daquelas águas viciado em pornografia, e você voltou daquelas águas viciado em pornografia. E aqui que começa, né, o teor de todas as nossas aulas. Porque tem pessoas que possam estar me assistindo nesse exato momento. Pessoas que já foram batizadas há 5, 10, 15, 20 anos, ou você que foi batizado há menos de um ano, ou um mês, um dia. Eu quero trazer para você algo que eu precisei aprender no dia a dia, na convivência. E não estou aqui fazendo uma crítica à igreja que eu nasci espiritualmente. Não, de forma alguma. Mas o que eu quero deixar claro é que o discipulado para o batismo não nos habilita a viver uma vida cristã. Ela nos habilita a sermos batizados, mas não transforma a nossa vida e nos deixa apto a viver a vida cristã. Porque o batismo, ele perdoa os pecados, mas ele não reconfigura a nossa mente e nem mesmo os nossos hábitos. É isso mesmo. E existe em nós pecados que o apóstolo São Paulo fala de que eles são pecados arraigados. O que seriam esses pecados arraigados? São pecados que criaram raízes em nossa existência. E esses pecados arraigados, nós falaremos deles de forma bem extensa, são pecados que ele vem desde a sua tenra idade,
desde quando você é novinho, ele vem até mesmo pelo ambiente que você vive, até mesmo pelas pessoas, a família que você está inserido, faz parte, e ali você vai cometendo alguns pecados que, para o ambiente que vivemos, aquilo é plenamente normal, até mesmo satisfatório, e dependente do ambiente, aquilo é até louvável. E aquilo, de forma corriqueira, toma parte da nossa vida e nós vamos praticando ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aquilo se transforma em raiz profunda em nós. E não é descer as águas do batismo que vai abrogar, destruir e lhe dar força para que você nunca mais cometa aquilo. Por isso eu insisto em dizer para alguém: você descerá nas águas do batismo pecador e subirá de lá pecador. Você descerá as águas do batismo viciado em pornografia e vai voltar de lá viciado em pornografia. Você vai descer as águas do batismo desejoso em trair a tua esposa e vai retornar de lá com a mesma vontade. Repito, o batismo em Cristo Jesus, ele nos dá a remissão do nosso pecado, nos perdoa, mas não reconfigura a nossa mente, não tira de nós os maus hábitos e muito menos os pecados arraigados. Só que depois do batismo, dependendo da igreja, nós falamos que aquela pessoa agora vai começar a vida cristã, que ele está apto a começar uma vida cristã. Ledo engano. É isso mesmo. Ledo engano, não está pronto ainda. O discipulado acabou, mas o discipulado do batismo. Não um discipulado que dá a você e a mim condições de vivermos uma vida cristã da maneira que Cristo requer de nós, nos fazendo experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o próprio apóstolo São Paulo, ele nos fala, se não me engano, o texto, Romanos capítulo 8, se eu não me engano, o capítulo 7, verso 12, mas ele diz assim: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal está sempre ali na disposição para que eu pratique. Trocando em miúdo, eu falo eu te odeio, desejoso dizer eu te amo. Ele fala: o bem que eu quero fazer, se não faço mais o mal, eu vivo praticando. Ele chega a dizer ainda: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fazendo alusão a uma condenação que quando, eu não vou trazer aqui, discorrer na profundidade, porque não é o assunto, mas trazendo a alusão que quando uma pessoa cometesse um crime de matar alguém, em alguns lugares, ela era condenada a carregar o corpo dessa pessoa morta junto a si. E aquele corpo se apodrecendo junto a você, e aquilo vai, aquelas toxinas daquele corpo se apodrecendo, né? Aquele cheiro vai te adoecendo até que você morre. E Paulo está fazendo uma alusão a isso, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal em todo o tempo eu estou fazendo. Paulo está falando dos pecados arraigados. E eu quero que você junte o máximo de pessoas possíveis e nos acompanhe aqui neste canal do YouTube. Se inscreva neste canal, é muito importante isso. Ative o sino de notificação, espalhe este vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque vai poder salvar algumas vidas. Talvez você nem sabe, tem pessoas próximas de ti que precisam ouvir isso, porque essa pessoa está lutando com pecados arraigados
e não está conseguindo vencer. Porque quando você sai das águas do batismo, trazendo novamente o nosso cenário inicial, você está ali um dia, 2 dias, 3 dias, ainda nasceu, você está novo ali, acabou de nascer espiritualmente falando. E você já acha que é um novo homem, a igreja diz que agora você está na condição de viver algo extraordinário, começar a tua vida cristã, e chega o 3º dia, você cai no pecado. Você cai no pecado da pornografia, assiste vídeos pornográficos, você se masturba, você fala palavras torpes, palavrões, manda alguém para aqueles cantos, você briga com a tua esposa, pragueja ela, espanca os filhos, e aí o diabo vem falando para você, ué, mas você não é batizado? Você não se batizou nas águas? Você não é crente agora? E como você está fazendo tudo isso? E aí sabe que vem nesse momento? Frustração, decepção, confusão de mente. E aí você diz, ué, mas eu pensei que eu era uma nova pessoa, e como eu não consegui vencer esse momento? Por que eu me estourei nesse momento e fiz coisas terríveis? Porque quando você comete aquele pecado que você fazia antes do batismo, agora você não pode mais pecar em paz, mas o desejo do pecado vem. Às vezes ele fica muito forte e você comete. Depois que você comete aquele ato, a condenação que cai sobre nós é sobre-humana. Você tem o desejo de querer retornar o tempo e vencer aquela peleja, e você pensa assim, eu não me esforcei o bastante. E dependendo da pessoa, mas eu chorei muitas vezes, falei, Senhor, como assim eu voltei a cometer o pecado que eu fazia antes de ser teu servo? Fiz coisas que não agradavam, falei coisas que não agradavam. E você ora, pede perdão a Deus, e você de fato está sendo sincero. Aí você fala, Deus, eu vou me esforçar mais. Passa 1 dia, 2 dias, 3, 4, uma semana, e você cai de novo. E aí você vai vivendo uma vida dessa, de frustração em frustração. E possa passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você, com a tua força de vontade, você tem se esforçado demais e não tem conseguido. E eu quero mostrar para você onde está o teu erro. Eu errei demais nessa parte, eu errei demais. E estar aqui gravando esse vídeo para você é um despertar e um chamado de Deus na minha vida para poder alcançar a tua alma e dizer para você, tem jeito, porque não é isso que Deus quer das nossas vidas. Ah, mas somos eternos pecadores. Com certeza, diante de Cristo, das obras de Cristo, tudo que fazemos é como trapo de imundícia. Mas você vai conseguir vencer os pecados arraigados. Mas você vai aprender coisas que não foram ditas para você. Para mim também não foram ditas. Eu precisei pelejar por muito tempo de oração, muito tempo de leitura da palavra de Deus, muito tempo de estudo de livros, para entender o que eu entendo hoje. Então não se culpe porque você está aí há tanto tempo e todas as vezes você cai no mesmo erro que você cometia lá atrás. Parece que você nunca conseguiu viver aquela vida regenerada que a palavra de Deus promete. É porque não te explicaram que o discipulado do batismo não vai vencer os pecados arraigados. E o pior, que a tua força de vontade, que é esta ferramenta que você tem utilizado para vencer o mal que habita em ti. Eu vou dizer algo para você muito profundo, olhando nos teus olhos. Esta ferramenta, ela é falida para esta situação. Pode esquecer. Ah, mas força de vontade não vale para nada? Vale. Quando ela é complementar, não a principal ferramenta. E eu vou te explicar nos próximos vídeos o porquê disso. Você está utilizando toda a tua força de vontade e tem sido frustrado. Você está vivendo de frustração em frustração. Você já desejou muitas vezes sair da casa de Deus.
Você falou, não, essa vida não é para mim, eu não consigo vencer isso. Cadê a vida que me prometeram? Cadê a vida de um salvo? Cadê a vida daquele que vive, que está inserido no reino de Cristo? Cadê esta vida? Sendo que todos os dias eu peco, que eu falho, que eu erro e cometo aqueles mesmos pecados que eu sei que o Senhor abomina. E eu me arrependo do pó e da cinza, eu choro, peço perdão a Deus e tento me esforçar cada vez mais, mas toda vez eu caio. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, se eu não consigo fazer, mas o mal sempre está ali me perseguindo e me deixando numa situação terrível e difícil. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero que você firme comigo um compromisso. E com Deus também. Você vai estar aqui junto comigo e você vai entender tudo isso. E muitas vidas através de ti também conseguirão vencer. Isso aqui é um compromisso espiritual. E nós vamos falar muito sobre esse tema. Por enquanto, eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, manda no grupo de WhatsApp da igreja, principalmente se tiver jovem, hein? Manda lá para os jovens lá, manda para o teu pastor. Pede para o teu pastor avaliar tudo isso que eu falei aqui. Isso é muito importante que ele avalie tudo, para que ele possa te garantir que não há um charlatão que está aqui deste lado. Peça para o teu pastor avaliar. E aí nós estamos junto aí no próximo vídeo. Por enquanto, fica aí com Deus. Que Deus abençoe a tua vida de forma extraordinária e que Ele lhe dê vitória naquilo que você deseja. Fica aí com Deus.